E aí pessoal, tudo bem? Fabrício de novo e hoje estamos no nosso terceiro e último vídeo sobre progressões. Então se você ficou com alguma dúvida, comenta. Se você não ficou com nenhuma dúvida, se inscreva. E se você gostou, compartilhe o vídeo, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre progressão geométrica convergente. Então até agora, se você olhar nos vídeos anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a progressão aritmética, que ela vai ter um caráter mais linear. Nós vimos um pouquinho sobre a progressão geométrica de uma forma geral, que remete um pouco à questão exponencial, à função exponencial. A função geométrica convergente, ou também pode ser chamada decrescente, mas ela tem que tomar um certo cuidado, porque ela não é simplesmente só decrescente. Ela tem alguns detalhes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo? Olha só, nós temos o número 12, 6, 3. Qual seria o próximo número dessa sequência? O interessante aqui é perceber que a gente pode ser levado a algumas confusões. Então, o legal é perceber que está diminuindo pela metade. Então, de 12 para 6, metade. De 6 para 3, metade. A pergunta que eu faço para você, antes de ir para a nossa... se essa sequência será uma PG, esse valor vai diminuindo, reduzindo pela metade. Em algum momento esse valor fica negativo? Mentaliza a sua resposta. E agora, com sinceridade, o que foi sua resposta? Sim ou não? Bom, a resposta é não. Ela nunca fica negativa nesse caso. Tudo bem? Ou seja, ela vai se aproximar muito de zero, muito mesmo. Pois o valor vai ficar bem pequenininho, mas teoricamente esse valor nunca vai encostar em zero. Tudo bem? Então vai ser 0,0000000 tal alguma coisa. E ainda essa alguma coisa você vai poder dividir por 2. Ou seja, essa é uma PG, pois ela tem um fator multiplicativo. Certo? E esse fator multiplicativo é meio. Ou seja, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então basta você pegar o 6 e dividir por 12, o 3 dividir por 6, que você vai ver que vai dar um valor constante. E agora, como que a gente faria para calcular o sexto termo dessa sequência? Simples, basta você multiplicar por meio diversas vezes. Diversas não, 3 vezes. Então, o A4 nada mais é do que o A3 vezes meio. Lembrando que o A3 vale 3. O A5 nada mais é do que o A4 vezes meio. Ou seja, o A3 vezes meio vezes meio. E por fim, como você percebeu, esse processo se repete. Ou seja, 3 elevado à oitava. Incrivelmente, nós podemos aplicar aquela fórmula do termo geral de uma PG nesse caso. Ou seja, olha só, então nós temos, por exemplo, que o A6 vai ser o A1 elevado a razão elevado a n menos 1. Então, se você escolhesse o A2, ia ser n menos 2, assim por diante. Quem é o nosso A1? Seria 12. A nossa razão vale meio e no nosso expoente nós vamos ter 6, que é o valor que eu quero, a posição que eu quero calcular, menos 1. Ou seja, vai ser 12 meio elevado à quinta potência. A quinta potência é só fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E o 1 elevado à quinta potência vai ser 1 mesmo. Ou seja, 12 elevado a 1 sobre 32. Simplificando essa fração, ou seja, dividindo embaixo e em cima por 4, nós obteríamos 3 oitavos, que é o que nós temos aqui. Porém, a parte que fica mais interessante na minha visão é agora, que nós vamos fazer a soma dos termos dessa PG. Ou seja, nós vamos pegar aquela fórmula, para não ficar precisando fazer um por um, nós vamos pegar aquela fórmula que fala, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos que você quer somar, menos 1 elevado a q sobre q menos 1. Ou seja, substituindo os valores, ficaria 12, a razão é meio elevado a 6, repara, então temos que fazer isso aqui primeiro, menos 1, 1 sobre meio menos 1. Vai ficar algumas coisas negativas, mas no final você vai ver que você vai poder cortar negativo com negativo e vai dar tudo certo. Tudo bem? Ou seja, eu não vou explicar, vou explicar rapidamente essas contas, fazendo o mínimo múltiplo comum, fazendo a subtração, nós teríamos menos 63 sobre 64, dividido por menos meio, esse negativo cortaria com esse negativo.
Ou seja, nós teríamos um valor de aproximadamente 23,625, a soma desses 6 primeiros termos. E agora se eu te perguntasse, qual que é a soma dos 15 primeiros números? Lembrando, esse número precisa ser maior do que a soma dos 6 primeiros, porque você está pegando esse daqui e acrescentando mais valores nele. Pensa aí, mentaliza um valor, pode ser qualquer valor, pode chutar alto, pode chutar baixo, aí você que escolhe. Pensa num valor, eu vou mostrar a resposta aqui. Olha só que incrível. Fazendo, né, o mesmo processo de elevar a raiz, fazer a subtração e tudo mais, nós obteríamos o valor de 23,999267578,125. Olha como ele vai chegando próximo do 24. O que isso nos diz? Que esse valor da soma converge. O que é convergir? Convergir significa que ele vai chegar muito próximo do 24, inclusive se a gente olhar nesse gráfico aqui, ele dá a impressão que ele está encostando no 24, porém em realidade ele não está, ele está muito, muito, muito próximo do 24. Ou seja, quanto mais termos você utilizar, mais próximo do 24 ele vai ficar. Ou seja, se ele for uma progressão geométrica, cuja razão esteja entre 0 e 1, meio está entre 0 e 1, e seja infinita, nós vamos falar que essa progressão geométrica ela é convergente. Tudo bem? Nesse caso, para realizar essa soma, nós podemos utilizar essa fórmula aqui. A soma dos termos vai ser igual a A1 dividido por 1 menos Q. Tudo bem? Ou seja, nesse caso, como ela é infinita, nós teríamos que o primeiro termo é 12, 1 menos a razão, que é, eu coloquei aqui 0,5, seria meio. Certo? Fazendo essa conta, a gente obteria 24. Olha que interessante, não que no infinito, imagina-se que a soma seja 24. Mas, como a gente nunca alcança o infinito, então por mais termos que você fizesse, a única coisa que você ia acabar tendo era 23,999999999 e alguma coisa. Tudo bem? Que é muito, 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 muito próximo de 24. Tudo bem? Então, a gente percebe que existe essa convergência. E normalmente os gráficos de convergência eles têm essa cara aqui. Né? Os valores, normalmente, eles são muito altos ou muito baixos e eles vão chegando próximo de um valor fixo. Tudo bem? Com isso, para finalizar nossa aula, nós percebemos que existem alguns tipos de PG. Né? Temos a crescente e a decrescente, que é a que a gente estuda mais, quando a razão ela tem algumas características. A oscilante, quando a razão é negativa, ou seja, uma hora você tem um termo positivo, outra hora um termo negativo. Positivo, negativo, ou seja, ela vai oscilando. A singular é quando ou o primeiro termo ou a razão é zero. Por quê? Quando você multiplica alguma coisa por zero, o que acaba acontecendo? Tudo fica igual a zero. E por fim, a função constante é quando a razão é 1, né? Que como se pode se imaginar, todos os termos serão iguais. E aqui nós temos um pequeno resumo, né? Então como achar o termo geral de uma PG, descobrir a razão, a média geométrica e a soma dos termos de uma PG. E caso ela seja infinita e tenha a razão entre 0 e 1, nós podemos usar essa fórmula aqui para saber a qual valor ela converge. Então, pessoal, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva e deixe nos comentários qualquer dúvida ou se você gostaria de se aprofundar em algum item que foi abordado nos vídeos, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima!